Hoje eu quero conversar com você que acredita na Bíblia, acredita no que Jesus ensinou como sendo verdadeiro e que, infelizmente, e é muito comum isso acontecer, porque eu já fiz isso também, utiliza a Bíblia, os textos bíblicos, para justificar coisas injustificáveis dentro do seu relacionamento amoroso atual, ou mesmo a culpa que você carrega dos relacionamentos anteriores. Então hoje eu quero conversar com você que é cristão, que acredita realmente na Bíblia, em Jesus. Eu estou repetindo aqui de propósito, mas que de repente caiu na armadilha de fazer uma interpretação bíblica que torna a sua vida muito pesada, carregada pela culpa, carregada de ressentimento, às vezes, carregada de autopunição. E aí eu vou falar um pouco sobre divórcio, eu vou falar um pouco sobre relacionamento abusivo e vou falar um pouco sobre o abrir mão de si mesmo. Então, eu quero começar falando o seguinte: independentemente de qualquer outro preceito que você acredite na Bíblia, nós aprendemos que Jesus ensinou que quem segue a Ele se torna uma pessoa cada vez mais leve na vida. Isso é um axioma, isso é uma frase de caráter universal. Jesus disse: "Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve." Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que se o meu relacionamento com Deus ou com Jesus, ele está tornando a minha vida mais pesada, então eu não estou me relacionando com Jesus. Eu estou me relacionando com uma ideia que me contaram sobre Deus e que, por acreditar nessa ideia que é falsa, a minha vida está mais carregada de culpa, de desespero, de medo. Então, parta desse pressuposto. Mas daí você diz: "Mas Rodrigo, eu fiz coisas no meu passado que não agradam a Deus. Como, por exemplo, eu me divorciei porque eu não aguentei mais. E eu carrego essa culpa, mas essa culpa ela é justa, Rodrigo. Porque afinal de contas está escrito na Bíblia que Deus odeia o divórcio. De que só pode se divorciar uma pessoa que de repente foi traída ou coisa do tipo." Então veja, mesmo que você tenha passado pela experiência do divórcio, tenha cometido erros no passado, se você justifica a culpa que você carrega nas Escrituras ou nas palavras de Jesus, você está indo contra aquilo que o próprio Jesus ensinou, que é: "Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei." Entende a lógica? Entende o que eu estou querendo te dizer? Ou seja, se aconteceu algo no passado que precisa de perdão, que precisa de algum tipo de reparação, ou se você tomou uma decisão que você não deveria ter tomado, ainda que você precise se arrepender daquilo que aconteceu no passado, carregar culpa e peso daqui para o futuro não é uma opção. Porque Jesus foi claro em dizer que, olha, você que está sobrecarregado, quando você tem contato comigo, eu vos aliviarei. Eu darei descanso para suas almas. Então a promessa de Jesus é de perdão, é de alívio. Veja, daí talvez você possa perguntar: mas por que a gente tem esse costume de se maltratar tanto? Por que a gente tem esse costume de carregar culpas e medos, inseguranças? Qual é a origem desse sentimento tão difícil? E a gente vai acumulando isso com o passar dos anos. E a gente nem para pensar que o contato com Jesus, segundo ele, levaria a gente para uma vida mais leve, não mais pesada. Porque, em geral, esse peso, ele é
uma tradição, ou ele é uma cultura muito bem espalhada pela religião. A religião, em geral, ela é movida pela culpa. Porque a promessa é sempre assim, ó, você se sente culpado? Você só vai se libertar dessa culpa se você realizar um determinado ritual que somente eu, igreja, posso lhe proporcionar. Para gerar uma dependência e você voltar lá todo domingo à noite. Ou seja, você só vai ser amigo de Deus se você tomar a ceia, se você tomar a hóstia, se você frequentar a missa, se você frequentar o culto. Você só vai ser perdoado se você se confessar com o pastor, com o padre, se você, enfim, participar da campanha tal. Perceba que é uma lógica de culpa e de peso que só se soluciona, só se resolve com algum ato ou rito religioso. E é por isso que se fala tanto de pecado, de erro, de culpa, de medo. Por isso que se fala tanto de diabo. Porque todas essas coisas produzem um ser humano desesperado, em estado de carência espiritual, precisando satisfazer essa carência, essa necessidade de afeto espiritual no ambiente religioso. Então, eu quero proporcionar para você uma reflexão um pouco mais profunda e teológica. Por isso eu sei que esse vídeo não é para todo mundo. Tem gente que deve estar achando que eu estou falando uma besteira aqui, ou que eu estou viajando na maionese, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque, em geral, quando a gente é muito resistente a alguma coisa, pode ser que essa resistência seja justamente o diagnóstico de que nós justamente precisamos daquilo, né? Você não quer tocar em um determinado assunto, provavelmente haja um trauma sobre esse assunto. Às vezes é importante você tratar daquele assunto, conversar, pensar, refletir sobre aquilo. Você é resistente, por exemplo, a um determinado tema da vida. Observe por que você é resistente, por que você não fala sobre isso. Que pode ser que o seu ego, né, como a psicanálise diz, esteja tentando bloquear o acesso a determinadas coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. Mas eu sei que esse vídeo não é para todo mundo. Eu quero pensar com você algumas coisas que principalmente pessoas religiosas sentem nos seus relacionamentos amorosos e que é uma distorção do pensamento ensinado na Bíblia. Por exemplo, sobre divórcio. Tem muita gente que carrega uma culpa enorme por ter se divorciado. Por quê? Porque as pessoas interpretam que Jesus, quando falou para determinadas pessoas, para determinados homens, que eles só poderiam dar carta de divórcio às suas mulheres se houvesse algum tipo de imoralidade sexual, elas não sabem interpretar o fato de que Jesus estava lidando com uma cultura extremamente machista, em que a mulher não tinha o poder de se divorciar do seu marido. Era só o homem. E os religiosos e os homens da época utilizavam a carta de divórcio para poder, como se fosse bugar o sistema, né? Eles se casavam com uma mulher e como estava na lei que eles podiam se desquitar dela se eles encontrassem algum tipo de defeito nelas, eles se aproveitavam dessas mulheres e depois se divorciavam delas, sem mais nem menos, dando uma desculpa de que tinham percebido algo imperfeito nelas. E isso se tornou uma atitude desumana, porque as mulheres que ficavam desquitadas, elas eram abandonadas por suas famílias e ou se tornavam prostitutas, ou se tornavam pessoas que eram vendidas como escravas. E Jesus, para tentar diminuir esse prejuízo social, essa maldade humana, ele olhou para os homens e disse: olha, vocês só devem realmente se divorciar das mulheres de vocês se vocês encontrarem algo grave, do tipo uma traição, alguma coisa que quebra o vínculo de vocês. Parem com essa banalidade de tornar a relação
a relação afetiva de vocês como se não valesse nada, jogando essas mulheres para a valeta, para a marginalidade da sociedade. Daí você pega um texto como esse, que tem todo esse significado cultural, e você aplica a sua vida. E daí você se divorciou por quê? Porque de repente o relacionamento não funcionou. Você se casou pressionado pela família, ou pela igreja, ou apaixonado, foi dando passos precipitados na direção do outro sem o conhecer. Ou pior, porque algumas igrejas, ou a maioria delas, falam que você não pode ter relação sexual antes do casamento, casou para ter sexo. Casou porque não aguentava mais as pressões hormonais. E daí 50%, 60%, 70% da sua decisão foi baseada na tentativa de ter uma experiência sexual. E daí 3, 4, 5 anos depois você percebe que a pessoa não tem nada a ver com você. Que os seus sentimentos por essa pessoa não existem. Ou, com o passar do tempo, o relacionamento foi ficando inviável por diversas razões. Porque talvez, né, você fale, 4, 5 anos e não percebeu que não era uma pessoa para você. Às vezes tem relacionamento que leva um tempo para você perceber que é um relacionamento inviável, por N razões. Ou ele pode se inviabilizar no processo. Ou você acha que abusadores, eles se mostram como abusadores nos primeiros meses de relacionamento? Nem sempre. Às vezes eles se relacionam como cordeirinhos. Às vezes é o que acontece dentro de casa, no dia a dia, na rotina, que revela esses monstros abusadores e violentos. Daí essas pessoas vão para os seus pastores e líderes religiosos perguntar: o que eu faço? Sabe o que eles dizem? Você tem que ficar casado, mesmo apanhando do marido, porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Como se Deus chancelasse a violência doméstica. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo para a mulher: olha, fique aí correndo risco de vida. Não se divorcie, não. Apanhe, apanhe, apanhe. Ou como alguns pastores dizem, fique orando aí para que o seu marido mude. Eles nem leem o que o apóstolo Paulo falou sobre maridos descrentes, pessoas perversas. Como sabes tu, mulher, que salvarás o teu marido? Mostrando que a questão do arrependimento é uma questão absolutamente individual e imprevisível por parte do cônjuge. Eles nem leem essas coisas, eles não interpretam, eles não incluem isso na interpretação do todo. Não fazem uma leitura cultural dos textos, não fazem uma leitura humana dos textos. E Deus parece esse ser maldoso que prefere ver você lascado, morto psicologicamente falando, do que divorciado. Então, se você carrega essa culpa por ter se divorciado, comece a olhar para as Escrituras, para as falas de Jesus, de uma maneira muito mais profunda. E provavelmente você não vai aprender isso na sua igreja, porque uma boa parte dos ambientes religiosos, as pessoas não estão abertas ao diálogo, elas não estão dispostas a conversar para além dos seus dogmas. Não, divórcio não pode acontecer de forma alguma, casamento é insolúvel, como diz muitos católicos, enfim. E daí você vive numa vida absolutamente infeliz por causa de uma decisão de quando você tinha 18 anos de idade, 21 anos de idade. E é sentenciado à morte afetiva pelo resto da sua vida porque você tomou uma decisão errada. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, que tem a ver com esse peso e essa culpa relacionada ao divórcio. A segunda coisa que eu queria dizer para você tem a ver com essa questão do relacionamento abusivo. Porque daí tem muita gente que vai dizer exatamente isso. Não, ore por ele, para ele se converter, para ele mudar de vida. Ore para que essa pessoa seja diferente. Gente, o livre-arbítrio é uma coisa inacessível. Do ponto de vista
antropológico, todo ser humano é livre para tomar suas decisões. Então você não tem como saber se o outro realmente vai se arrepender do mal que está causando. Porque uma vez que uma pessoa decide agredir a outra, não há limites para essa maldade. Isso pode se transformar em feminicídio, isso pode se transformar em homicídio, isso pode se transformar nos piores desastres da relação a dois. Então, pare de ficar fantasiando. Ele vai mudar, ela vai mudar. Essa é uma das maiores características de uma pessoa dependente afetivamente. É uma pessoa que se casa com o potencial do outro. E não se casa com o outro real. O outro real é aquilo que o outro age, aquilo que o outro decide todos os dias, cotidianamente. Esse é o outro real. É com ele que você deve se casar e não com o potencial. Não, mas quando casar melhora. Quando tiver filho melhora. Não, com o passar do tempo ele vai vendo que isso daí é uma besteira, ele vai mudar. Se você está se relacionando com alguém com base no seu potencial de ser, você está se casando com uma ilusão e não com a pessoa real. E ainda utilizando textos bíblicos para dar base do tipo, não, olha, a Bíblia fala da mudança de muitas pessoas. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, matava os cristãos, se arrependeu. Na verdade é você, apaixonada, carente, projetando no outro um ser humano que não é o outro. Então cuidado com isso. Cuidado com essas distorções de interpretação bíblica, essa má exegese, essa hermenêutica horrível, que faz você interpretar tudo a partir do seu desejo, da sua vontade, da sua paixão. E por último, eu queria dizer para você, tome cuidado com essas interpretações do tipo, olha, ele é minha cruz. Jesus ensinou que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. Talvez essa pessoa seja assim, violenta, ofensiva, que é para eu aprender alguma coisa com isso na vida e evoluir. É como se Deus tivesse mandado um abusador para você aprender a ser uma pessoa melhor. Meu Deus, quanta distorção cognitiva, quanta distorção de interpretação há nisso. E eu vou te contar mais um segredo. Eu já fui assim. Teve uma época na minha vida em que, dentro de um determinado relacionamento que eu tive, eu dizia, nós temos um problema sério numa determinada área e parece insolúvel. E eu, como bom samaritano, vou aguentar tudo porque eu sou alguém que abre mão de mim mesmo. Essa deve ser a cruz que Deus me colocou para carregar. Qual foi o resultado disso? 4, 5 anos depois, o relacionamento se transformou em algo insustentável. Porque eu fui vivendo aquelas dores e aquelas angústias como se fosse capaz de suportar tudo, como se eu fosse uma pessoa capaz de sofrer tudo, calado, minguando com o passar do tempo, quieto, silencioso, até que a minha alma não aguentou mais e gritou por socorro. Até que a minha psique se tornou absolutamente sem saída. E então, eu estou falando dessas coisas para você como um ex-religioso que fui, e não sou ateu. Eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, mas eu vivi um momento da minha vida em que eu tinha essas distorções de pensamento e eu justificava uma qualidade de vida a dois injustificável a partir do que eu aprendi dentro da religião. Eu era o cara que dizia, de jeito nenhum eu vou fazer parte das estatísticas de divórcio. Eu de jeito nenhum vou viver assim, afinal de contas, eu tenho tantas reflexões sobre esse assunto,
não vai acontecer comigo. A minha alma vai aguentar tudo, calada mesmo. Eu serei um super-herói da fé, que suportou tudo pelo relacionamento. E sabe qual foi o meu fim? Divórcio. Porque nenhuma alma aguenta. Então eu gostaria de indicar para você. A comunidade Amor em Construção, ela foi criada pensando justamente no tipo de suporte que eu gostaria de ter tido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu gostaria de ter tido realmente um conjunto de ensinamentos que abrisse os meus olhos para a realidade que eu não enxergava. A comunidade Amor em Construção, ela é fruto de tudo que eu e o meu amor passamos nos nossos relacionamentos passados e que nós gostaríamos que você não precisasse passar por isso. Porque a gente sabe quanto tempo da nossa vida a gente perdeu, quão doloroso foi, o quão angustiante foi e o quão difícil foi para a gente se reerguer desse processo todo. Quantas feridas, quantas consequências disso tudo a gente colheu. Então, o primeiro link aqui na descrição é da comunidade Amor em Construção. Conheça a comunidade. E eu gostaria que você colocasse aqui também nos comentários se você já justificou o injustificável por causa do seu amor, da sua paixão, por causa de alguma coisa que você leu na Bíblia, porque eu gostaria muito, muito que você chegasse à mesma síntese que nós chegamos. De que Deus é amor, Deus não quer o seu mal. Deus não quer que você carregue culpa, desespero e angústia pelo resto da sua vida. Pelo contrário, eu quero encerrar repetindo as palavras de Jesus. Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o resultado dessa vinda, desse encontro com Jesus é: e eu vos aliviarei. E eu desejo de todo o meu coração que você viva o alívio proposto por Jesus, assim como nós vivemos em estado de paz e alívio e graça, porque nós compreendemos a mensagem do Evangelho de Jesus. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vai aparecer mais um vídeo aqui sobre a felicidade a dois. Fique com a gente mais um pouquinho.